muito bom dia, começando mais uma semana. Bom dia pra você, tá um frio aqui em São Paulo. Bom dia, mas tamo junto. Hoje começa uma série nova aqui no meu, no seu, no nosso Pensione, hein? Ontem foi o dia dos namorados, então nós vamos começar uma série sobre relacionamentos abençoados. Como ter um relacionamento abençoado, Como é que você dá um jeito aí nesse casamento, nesse noivado, nesse namoro? De hoje até sexta-feira, relacionamento abençoado, em homenagem ao dia 12 de junho, dia dos namorados. Bom dia, São Paulo, 10 graus, o Rony tá falando aqui, ó. Bom dia, Ana Paula, bom dia pra todo mundo que tá de Santarém, Paraíba, Mato Grosso, Palmeira dos Índios, Alagoas, bom dia, Minas, Pouso Alegre, bom dia, Caruaru, bom dia, Japão, bom dia, Japão deve ser boa noite já, né? Bom dia, Gravatá, Pernambuco, bom dia, Santa Maria, Caxias, bom dia, Goiás, bom dia, os mineiros de BH estão por aqui, bom dia, Tucuruvi, Zona Norte, São Paulo, bom dia, Goiânia, bom dia, ontem foi dia do pastor, quero agradecer a todo mundo aí que mandou parabéns, em homenagem ao dia do pastor. Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Moema, Tucuruvi, já falei, Maranhão, Santarém, Rios Claros, Montes Claros, Parnaíba, Guarulhos, Pernambuco, Rio de Janeiro, Itajubá, Guarulhos, é isso aí. Bom dia, Recife, Guaiçara, São Paulo, Jaborandi, bom dia, glória a Deus, Deus te abençoe, muito bom estar na sua companhia nessa manhã, muito bom estarmos juntos e vamos começar uma série totalmente nova hoje, uma série sobre relacionamentos. Eu já quero uma enquete aqui, a enquete é a seguinte, produção, você está feliz no seu relacionamento? Sim ou não? Vamos lá, você está feliz no seu relacionamento? Sim ou não? Dá até medo da resposta. Você está feliz no seu relacionamento? Sim ou não? Escreve aí no chat. Chat não, escreve na enquete. A enquete está aí, ó. Você está feliz no seu relacionamento? Sim ou não? Eita, que já vem uns não bem letra grande aqui. Bem letra caixa. Responde a enquete. Vamos ver. Meu Deus, tô intercedendo aqui, ó. Tá 59% não, 43% sim. Olha lá, 120, vamos pelo menos, nós estamos com 500, pelo menos 300 votos, 250 votos, vamos lá. A gente chega rapidinho. Vamos lá, gente, vota aí. Minha oração é que passe da metade para sim, em nome de Jesus. Vamos lá. 156 votos. Vamos lá, eu quero 250 votos. Clica aí no voto aí, vota aí. Vota na enquete aí. Eita, o outro já falou que o marido saiu de casa. Vamos estar orando, gente. Vamos lá. Olha, relacionamento não é fácil não, viu? Você sabe que uma família destruída, uma família arrebentada, ela arrebenta com uma igreja, ela arrebenta com uma sociedade, ela arrebenta... Uma família doente é um problema, né? Então a gente quer realmente, né? Vamos lá, 225, faltam 25 pessoas. Vamos lá, vota aí. Vota na enquete. Vota na enquete aí. Quero 250 pessoas votando aí. 234. Vamos lá, vota aí. (247) está chegando. 3 pessoas para a gente fechar aqui. Não está mudando muito o percentual, hein? Vota na enquete. Vamos lá, gente. Pronto, 260 pessoas. Ó, pela nossa amostragem de 260 pessoas, 54% diz que não está feliz no relacionamento e 46% está feliz. É uma margem muito alta. Ou seja, basicamente, metade das pessoas que estão aqui, na média, não estão felizes no seu relacionamento. Então nós vamos construir ao longo da semana direções bíblicas, tá? Sobre como eu posso te ajudar para você arrumar o seu relacionamento, ou pelo menos melhorar. Porque, olha, o divórcio, a separação, ela deve ser a última da última instância. Né? Porque é muito triste quando você vê a ruptura de um relacionamento. E você que não está casado,
você que não está casado, você que está noivo ou namorado, essa semana é muito importante. Por quê? Porque eu vou te dar dicas bíblicas aqui. No decorrer das dicas bíblicas, se você perceber que o teu companheiro, a tua companheira não casa, não está nisso, biblicamente falando, não é a opinião do Diego, não, mas é a opinião bíblica, já dá um pontapé no traseiro e não vai pagar para ver casando. Casamento é outra parada. A liberdade que você tem no namoro, a liberdade que você tem num noivado, não é igual à liberdade que você tem num casamento. Biblicamente falando, o casamento é algo seríssimo diante de Deus. O casamento é sagrado. Tanto que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Tem casos de divórcio? Tem, mas sempre há uma consequência muito drástica. Por quê? Porque o casamento ele é feito para durar até a morte. O casamento é até que a morte separe. Então, nós vamos conversar sobre isso. É claro, existem motivos de divórcio. A própria Bíblia abre exceções para separação, né? Eu vou dizer para você que na minha concepção, a palavra adultério, ela vai muito além de questões sexuais. Adulterar significa falsificar, quando você falsifica um documento. Então, para mim, agressão física é passivo de adultério, espancamento, assédio moral, um monte de coisa que para mim é... Mas eu não vou falar sobre isso hoje, a gente pode falar um outro dia. Mas eu quero construir essa semana com você. Eu queria que você convidasse amigos, convidasse familiares, amigas suas, amigos que sofrem nessa área de relacionamento. Nós vamos mergulhar aqui biblicamente para tentar ajudar você a vencer nessa área, porque se você vence nessa área, você está uma bênção. Porque olha, é o que eu tenho falado já há algumas semanas. Uma coisa é você ter problema no trabalho, uma outra coisa é você ter problema na vizinhança, na igreja. Agora, problema dentro de casa. Gente, não tem coisa pior do que ter problema dentro de casa. Casa, para mim, é sagrado. Casa, para mim, é sagrado. Casa, para mim, é algo, sabe, especial demais. Não tem que colocar a mão, não tem que mexer. Casa é sagrado. E eu sei que tem pessoas que realmente sofrem dentro de casa. E não é à toa que vive batendo a perna pela rua aí e não para em lugar nenhum, estoura o cartão de crédito, paga pizza para um, paga lanche para outro, dorme na casa de um, dorme na casa do outro, porque não suporta a companhia do lugar que deveria ser o seu abrigo, que é a casa. Nós vamos falar hoje sobre mesmo propósito, tá? Mesmo propósito. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Olha o que a Bíblia diz da importância de um mesmo propósito, tá? Eu acredito que um relacionamento que vem de Deus, um relacionamento que Deus estabelece, muito mais do que unir as pessoas para sexo, para beijo, para abraço, Deus une duas pessoas para um propósito. Eu creio que se Deus tem um propósito para mim, e Deus tem um propósito para minha esposa, eu preciso fortalecer o propósito dela e ela precisa fortalecer o meu propósito. Porém, se os propósitos não forem os mesmos, fica complicado essa sinergia, essa troca de química. A própria Bíblia diz isso em Amós 3:3. Amós 3:3, olha o que diz o texto. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Dá para andar junto? Dá para ter um caminho? Se um quer ir para a praia e outro quer ir para o sítio? Se um quer ir para a floresta e outro quer ir para o deserto? Como que andarão dois juntos? Então eu acredito, biblicamente falando, que a unidade de propósito, ela não é importante. Ela é vital. Ela é vital para um relacionamento. Um relacionamento não dará certo se o propósito de vida, de escolha, de combinação não for o mesmo. Não tem jeito. Se a gente fala assim, ó, a gente se ama, mas a gente é muito diferente. Cara, você pode ser diferente no temperamento, um pode ser um pouco mais falador, outro pode ser um pouco mais tímido, um pode ser um pouco mais expansivo, mas em relação à visão de vida, futuro, ambições,
sabe, anseios, sonhos. Cara, se não for o mesmo propósito, não tem como andar junto. Vai se encontrar para transar, vai se encontrar para fazer filho, vai se encontrar para pagar conta, mas os momentos mais prazerosos, onde os olhos brilham, os assuntos não são os mesmos. É isso que é o grande desafio de um relacionamento. E é aí que as pessoas falam, meu Deus, não falta nada em casa. O marido fala, eu pago as contas. A esposa diz, né? Mas Sônia Pinto, Deus te abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe. Em casa eu lavo, passo, cozinho. Mas a vida, ela é muito maior, gente, do que rotinas diárias. Um homem sem esperança, uma mulher sem esperança, é uma pessoa morta. E quando você parte para olhar um relacionamento onde, esteticamente falando, os dois estão bem, visões de mundo diferentes, observações diferentes, é algo pavoroso. Eu vou te ensinar como tentar melhorar isso aqui. Como tentar melhorar, aproximar. Mas essa observação, para quem está solteiro, e solteiro é namorado e noivo, já é algo crucial. Eu vou tentar dar umas dicas aqui. Cristiane, obrigado pela semente, minha irmã. Eu vou tentar dar umas dicas para quem está casado. De como amenizar, porque casou, fica muito limitado. Eu não vou aconselhar ninguém a separar. Agora, se você namora e se você está noivo e você bate o olho e fala assim, a gente se gosta, a gente se ama, a gente sente atração pelo outro, mas a visão de mundo, a visão de família, a visão de igreja, a visão de fé, a visão do que é legal, a gente começa a conversar, um olha para um lado e vê uma coisa, outro, já separa. Não vai dar certo. Não vai querer namorar porque você acha, nossa, ele é lindo, nossa, como ele é gato, como ele é uma gata, como ele é maravilhoso, nossa, como ele é especial. Se os propósitos não combinam, toma cuidado. O Sassá Castro está dizendo, pastor, me ajuda, eu nunca encontro alguém que me ajude. Minha irmã, não encontrando alguém que atrapalhe, já tá bom, não precisa ajudar. O problema hoje não é a querer ajuda, o problema é a gente que atrapalha, tá bom? Vamos lá então, vamos conversar sobre isso. Eu creio, escreva no chat, escreva. Quando duas pessoas têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Quando duas pessoas têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Propósito é questão de sobrevivência. Sobrevivência. Não vai na onda da aparência física, não vai na onda de você ficar ali ouvindo teus amigos, não vai nessa onda. Não vai nessa onda, não. Propósito é ouvir, é igual entrevista de emprego. Conta a sua vida aí, para isso que existe o namoro. Só fica beijando, abraçando, amassando, e ao invés de perguntar o que pensa, perguntar o que age, perguntar como reage, como é que trata pai, como é que trata mãe, mesmo propósito. Eu vou te dizer uma coisa, a minha vida é uma bênção, e a vida da minha esposa é uma bênção, porque nós temos o mesmo propósito. Nós escolhemos o mesmo estilo de vida. Não teria como eu fazer o que eu faço hoje, não teria como eu me dedicar como eu me dedico hoje, me entregar à obra de Deus como eu me entrego hoje, se eu não tivesse uma mulher, uma companheira ao meu lado que aceitasse, amasse e abraçasse esse propósito. Imagina eu pregando e minha mulher em casa assistindo novela. Eu estou pregando aqui, minha mulher está no Kids, pregando para as crianças, cuidando de criança, com uma sensibilidade enorme para não deixar a criança chorar, para não ter que atrapalhar o pai. Eu lembro quando eu comecei a pregar, com 15, 16, 17 anos, a gente pegava ônibus, aí não tinha celular, não tinha carro, não tinha Uber, era busão mesmo, não é igual hoje não, que tem Wi-Fi no ônibus, tem banco estofado, era aqueles tipo jegue, ônibus jegue, que você vai chegar com o torcicolo, a produção tá com o torcicolo, né, produção? Aí, pele fina. Era aqueles Camargo velho assim, ó. A gente ia junto.
Tinha irmão que morava perto de casa e não dava carona, não. Não dava tchau. Dava tchau e a gente ia embora. Mesmo propósito. Então, eu acredito nisso. Com todas as minhas forças. Agora, existe um poder na associação. Olha o que Salomão diz. Eclesiastes 4:9. Pega essa visão. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O que Salomão está dizendo aqui? Gente, é importante se associar a alguém. Lilian Alves, obrigado. É importante se associar. Você não deve ter medo de procurar uma pessoa, você não deve ter medo de querer encontrar um companheiro, você não deve ter medo de... Não. Há um poder. E Salomão fala de 4 coisas aqui cruciais. 4 coisas importantes da parceria, da associação. A primeira coisa que ele fala de parceria. Olha a importância de você ter um mesmo propósito num casamento, num namoro, no noivado. Quando você tem o mesmo propósito, você tem 4 benefícios. Anota aí. 4 benefícios de viver o mesmo propósito. 4 benefícios. No final do programa, eu vou te dar dicas de como tentar melhorar você que já está casado aí e não tem essa ligação com o teu marido, com a tua esposa, desandou, um quer a direita, outro quer a esquerda, está um inferno. Eu vou te ajudar biblicamente falando, tá? Mas olha a importância para você que está namorando, você que está noivo, você que está solteiro, olha a importância de você ter ao lado uma pessoa com o mesmo propósito. Salomão fala, anota aí, primeira coisa que ele fala, parceria. Parceria. Ele fala em Eclesiastes que aquele que está junto tem uma melhor paga no seu trabalho. O que significa? Tem um melhor resultado. Ele está falando que a parceria, ela permite conquistas com maior velocidade. Eu vou te dizer uma coisa, o meu ministério, aquilo que eu adquiri, o meu trabalho, ele tem, porque eu tenho a minha esposa ao meu lado, ele tem uma melhor paga. Eu consigo fazer as coisas com mais velocidade. A parceria de ter uma pessoa ao lado potencializa. Salomão diz, quem tem uma pessoa parceira ao lado tem uma melhor paga no seu salário. Ou seja, trabalha melhor, raciocina melhor, resiste mais, suporta mais. Financeiramente falando, se você tem uma pessoa ao teu lado que tem o mesmo propósito e que tem uma boa cabeça, uma mulher levanta um homem e uma mulher derruba um homem. Vocês, mulheres. Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Por que Salomão joga no ombro da mulher essa responsabilidade? Porque a mulher, ela tem um poder, vocês têm um poder. O homem é muito sonso. O homem é muito sonso, o homem é muito... A mulher ela consegue edificar uma casa, meu. Uma mulher levanta uma casa e derruba uma casa. Não é que a responsabilidade de uma casa fracassada é da mulher, mas se ela quiser, ela põe o homem para cima. Por isso você que é homem aí, tome muito cuidado com a mulher que tu vai se relacionar. Então, o poder de ter o mesmo propósito é a parceria. A mulher foi criada para ser uma auxiliadora, idônea, tá ao lado. Não é para ser a capacho do marido, não é isso não. É potencializar. Então essa parceria no relacionamento, de mesmo propósito, traz uma aceleração, uma melhor paga de alegria, de salário, de rendimento, uma casa produtiva, potencializa, é uma parceria contínua, vitória, sabe? Você entra numa batalha
E você ganha essa batalha. Deuteronômio 32:30 fala assim, ó, Deuteronômio 32:30, como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha não os venderá e os seus olhos não lhe entregará? Olha o Levítico 26:7-9. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e multiplicarei e confirmarei a vossa aliança. Moisés está falando de batalhas do povo de Israel. Ele está falando o seguinte: quanto mais pessoas próximos a nós tivermos, mais nós vamos somar resultado. Ou seja, quanto mais nós formos juntos, mais vitória nós teremos. Então isso é sinergia. É um exemplo de um trabalho, de uma parceria que o resultado de um soma na vida do outro. Um vai contribuir para o outro, um facilita a vida do outro, na criação dos filhos, na compra de bens materiais, na troca da casa. É um trabalho em linha de produção, é uma vida de oração, é uma vida de fidelidade. Então, o mesmo propósito, produz parceria. Se você não tem o mesmo propósito, não tem parceria, não tem parceria. Não tem. O segundo benefício de uma vida de mesmo propósito. Primeiro é parceria. O segundo, anota aí, 2, suporte. Suporte. É isso que Salomão está falando. Ele fala, ó, se caírem, lá em Eclesiastes que li para você, um levanta o companheiro. Se eu tenho uma pessoa do meu lado com o mesmo propósito, opa, nessa relação tem suporte. Se um cair, o outro levanta. Você tem que ter ao teu lado uma pessoa que ame você e te dê suporte no dia da angústia. Pô, você não escolheu pai, você não escolheu mãe, você não escolheu primo, você não escolheu prima, você não escolheu nem filho. Deus falou, vai lá, você é meio cabeçudo, vai lá e escolhe um. Cara, você vai escolher uma pessoa que é indiferente, que não supre a sua necessidade, que quando você cai, se você não é percebido, não é notado. Salomão está falando, ó, se um cair, o outro companheiro levanta. Por quê? Porque a gente está olhando para a mesma direção. Por que que o companheiro não vê o sofrimento do companheiro do outro? Porque os olhos de um estão para o peixe e o outro está para o gato. Se você... Não adianta você querer cobrar suporte do teu companheiro se antes você não avaliou se é o mesmo propósito. Gente, o que eu estou falando aqui é vital. Ninguém hoje, quando começa um namoro, se preocupa em sentar e dizer, cara, me fala qual é o teu plano de vida. Me conta qual é o teu projeto. Não vai ter suporte. Porque todo relacionamento tem momento de alto e baixo. E qual é? O que está melhorzinho ajuda o que está piorzinho. O que está levantado ajuda o que está caído. Relacionamento é feito por encorajamento, suporte, apoio. Isso é básico. Agora, qual é o grande problema? As pessoas não se combinam, não se toleram, não olham um para a cara do outro e vomitam que quer suporte. Quando um homem e uma mulher se unem, eles precisam olhar e entender o seguinte: nós temos que ter o mesmo propósito para que um suporte o outro. Terceiro benefício de você ter o mesmo propósito: cuidado. Cuidado. Salomão fala: se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Aqui está falando de intimidade. Se dormirem juntos, se aquentarão. Quando você tem o mesmo propósito, você sabe de uma coisa, vai ter cuidado. Um casal brigado normalmente não gosta de dormir na mesma cama. Por quê? Porque a cama, ela é o sinal da intimidade.
Mesmo que vá dormir, não vai fazer nada na cama, mas o fato de um se levantar e dizer eu vou dormir no quarto ao lado, vou dormir na sala, é uma mensagem que a gente dá para o companheiro para dizer o seguinte: eu não quero estar perto de você, eu não quero. Porque não há nada mais íntimo do que a cama. Dormir junto é algo íntimo. Não estou nem falando do sexo, estou falando de dormir junto. Dormir junto. Por isso que é legal, né? É apropriado que um casal de noivo e namorado não durma junto. Esse ato de dormir junto foi reservado para o casamento. Você dormir junto. Não é legal. Agora, dentro de um casamento, quando você não tem essa preocupação de propósito, né, qualquer coisa tira a intimidade. O Paulo vai dizer em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, fique nervoso, mas não vá ao nível que esse nervoso arrebente o que é o mais importante do que essa discussão. Qual é? A intimidade. Então, um casal que não tem o mesmo propósito, dificilmente vai ter cuidado. Um vai ter cuidado com as palavras. Por quê? Porque o que é importante para nós, gente? O que é importante para mim é o que é o meu propósito. É o que brilha os meus olhos. É ali que eu me sacrifico. É ali que está a minha prioridade. É ali que está o meu objetivo. Se eu tenho ao meu lado uma pessoa que não está no mesmo propósito que eu, ou seja, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela escolhe, o que ela se posiciona, é legal ouvir, mas não é importante. A gente é assim, infelizmente. Aí você fala assim, mas dá para mudar, pastor? Dá? Mas quem quer mudar? Me responda, nos dias de hoje, quem quer mudar? Ninguém quer mudar não, gente. Mudar dá trabalho, mudar requer esforço, disciplina, mudar quer anular o que a gente gosta. E quem quer mudar? Ninguém quer mudar não, meu irmão. Mudar não é fácil não. Se fosse fácil, Paulo e Jesus não tinham dito tantas vezes, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudar não é coisa para gente pequena, não. Então, cuidado. E o quarto benefício do mesmo propósito é proteção. Diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Cara, coisa boa é você ter do lado uma mulher que te defende, um marido que te defende. O que acontece a maioria das vezes hoje? Um não protege o outro não, muito pelo contrário, o inimigo mora ao lado. A mulher vai na casa da mãe, desce a lenha no marido, o marido vai na casa da família, desce a lenha na esposa, é um falando mal do outro. Salomão fala o seguinte, olha, quando você se associa a uma pessoa que tem o mesmo propósito que você, tem proteção. Se um quiser prevalecer contra um, o outro vai lá. Se vier inimigo atacar, um vira leão, um vira guerreiro, um vai para cima, um defende o outro. Um batalha, não suporto ver alguém falando mal da minha mulher, não suporto ver alguém falando mal do meu marido. Aí você olha, porque aqui eu estou falando dos 4 elementos básicos para um relacionamento sadio. 4 relações, pode anotar isso. Se você não tem condição de ver isso na vida do teu cônjuge, não case, porque parceria, suporte, cuidado e proteção, são os 4. Parceria, suporte, cuidado e proteção. Isso aqui é o fundamento de um relacionamento para dar certo. Parceria, suporte, cuidado e proteção. Qual é a mãe da parceria, suporte, cuidado e proteção? Mesmo propósito. Se não há o mesmo propósito, dificilmente você vai encontrar num relacionamento esses 4 elementos. Então, se você namora, se você está noivo e você não fala assim, a gente se gosta, a gente se ama, a gente se beija, a gente se abraça, a gente se amassa, mas, a gente quando começa a conversar é só treta, é só briga. Cara, cai fora. Cai fora. Não, a gente não combina em nada. A gente não olha para a vida com os mesmos olhos. Cai fora. E se você está casado, eu vou te dar algumas dicas aqui. Para que você tente melhorar isso. Como é que você melhora isso? A primeira coisa,
Provérbios 13, 20. Fala o seguinte: quem anda com o sábio ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu vou repetir. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na mente: Ana, Deus te abençoe. Cláudio Mota, Deus abençoe. Obrigado pela semente, meus irmãos. O que você tem que colocar na mente? Presta atenção. Você está num relacionamento, casado, e você fala: meu, o propósito não tem. Mas é uma boa pessoa? É. É uma pessoa trabalhadora? É. É uma pessoa especial? É. A gente não combina, mas a gente tá junto. Então, opa, vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Fabi Oliveira, 5. Deus te abençoe. Proteção, é isso aí. Coloca no chat para mim, por favor. Faz uma enquete para mim, produção. A enquete é a seguinte: o que mais falta no seu relacionamento hoje? Coloca aí para mim. O que mais falta? São 4 alternativas, dá para pôr 4? Parceria, suporte, parceria 1, suporte 2, cuidado 3 e proteção 4. Responde essa enquete para mim aí. Responde para mim essa enquete. Vamos lá. Vamos lá. O que mais falta no seu relacionamento hoje? Parceria, suporte, cuidado ou proteção? Se fosse para você elencar dessas 4, qual... Falta tudo. Calma, gente. Faz uma análise crucial aí. Vamos ver aqui. Parceria, suporte, cuidado, proteção. Olha a parceria, hein? Meu Deus, 72% falando que é parceria. Parceria. Olha lá, 67% parceria, 10% suporte, cuidado 17%. Responda aí a enquete para mim, vai respondendo a enquete. Então, enquanto você responde a enquete, eu vou te dar algumas dicas aqui de você que é casado, o que você pode fazer. A primeira coisa, aproxime-se de pessoas sábias. Para você entender o seguinte: se você está num relacionamento que não existe mesmo propósito, você tem que aprender a ter sabedoria. Porque a sabedoria vai te fazer lidar. Então, a primeira coisa, você está num relacionamento doente. Deus abençoe. Cláudia Mota, obrigado pela semente. Cláudio Mota. Cláudio, obrigado pela semente, meu irmão. Anda com gente que vence onde você quer vencer. Então, a primeira coisa, muitas vezes, quem piora a nossa vida de casado é as pessoas que estão ao nosso lado. São aqueles que a gente costuma viver. Então, a primeira coisa, quem anda com sábio ficará mais sábio. Então, escolhe uma pessoa para você seguir, uma pessoa que fale dignamente do que você quer vencer. Escolha bem seu ciclo de amizade. Cara, se você está numa crise onde o seu relacionamento está com problema, não vai ficar enfiado na casa de gente que sofre. Não fica criando ambientes de dor. Não fica. Não fica. Não fica. Aprenda a andar com gente que vence ou já venceu onde você quer vencer. Segunda dica que eu dou para os casados aqui. Segunda dica que eu dou para os casados, eu queria muito que você pensasse nisso com toda a sua força. Não tem como, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem. Então, o que você tem que fazer? Converse mais. A intimidade, ela vem de um diálogo. Cara, eu não suporto conversar com meu marido. Então, cara, já era.
Eu não suporto falar com a minha mulher. Eu amo ela, eu gosto dela, ela é maravilhosa, mas a voz dela me irrita. Então você tem que entender uma coisa. Não dá para ter tudo nessa vida. Não dá para você consertar algo errado, algo que está quebrado, sem colocar a mão no que está quebrado e aparafusar. Então, a primeira coisa, aproxime-se de gente direita. Vai ouvir gente que venceu onde você quer vencer. Não é gente solteira, não. Não é amigo solteiro, não. É andar perto de... Vai seguir pastores que te aconselham, vai para a igreja, vai fazer parte de um encontro onde é saudável, para que você aprenda a ter habilidade de diálogo. E segunda coisa, conversem mais. Sim, o meu marido tem um plano, eu tenho outro plano. Então, peraí, vamos lutar para cada um abrir mão do seu plano e vamos construir um plano novo. Conversem mais, ouçam os outros, porque a gente tem uma mania ridícula de ficar imaginando o que o outro pensa. Pare para ouvir, senta com ele e fala: meu amor, me conta um pouquinho, o que você vê de futuro? Teu marido vai até cair, vai ter um treco, vai dizer: meu, você tomou Gardenal, Rivotril? Que nós estamos casados há 30 anos, você nunca perguntou como eu me sinto? Você nunca perguntou o que eu vejo da vida? O homem vai ter um infarto. Mas pergunta. Sem diálogo, não... Ah, mas eu não gosto de conversar com ele. Eu tenho ódio dele, eu quero que ele morra. Então tu tá fazendo o que com esse homem? Tá fazendo o que com ele? Então, a construção, gente, da admiração, do propósito... Como é que uma pessoa vai amar o teu plano de vida se você não constrói uma admiração, você não sabe apresentar, você não sabe trazer a pessoa para perto, você não sabe compartilhar os pequenos avanços? Tem uma paciência enorme para compartilhar isso com o vizinho, com a vizinha, com o amigo. Dentro de casa é nextel, não sabe conversar, não sabe falar, é um brucutu, é um sem noção. Ah, porque eu tô cansado, porque eu vou dormir. Com todo mundo é uma paciência dos infernos. Explica e replica. Tem um monte de burrão aí que você tem uma paciência. E dentro de casa, com a pessoa que vai dividir a cama com você, que vai dividir a vida com você, você não consegue. Aprenda uma coisa: sem conversa não tem relacionamento que dê certo. Se você não quer conversar, então, meu irmão, separa. Sem conversa não tem. Não existe admiração sem conversa. Não existe vida sem conversa. Não tem, não tem. Liu Santos, obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ela está falando que está orando e conversando e ainda não conheceram pessoalmente. Vai orando e conversando aí. Esse é o caminho. O mais importante é o mesmo propósito. Então, sem conversa já era. Ah, pastor, eu estou orando. Ore, mas converse. A conversa cria intimidade. A conversa cria afinidade. A conversa cria afeto. Segunda dica que eu te dou: tá casado? Respeita as diferenças. Meu irmão, quando você está solteiro, você tem o direito de falar assim: cara, eu não gosto disso em você e eu não quero você na minha vida porque eu não gosto. Casou, você já perde muito dessa autoridade. Então você tem que entender que essa pessoa já é seu marido. Ela já é sua esposa. Então não dá para ficar implicando com coisa idiota. É claro, não é fazer vista grossa. Mas a pessoa, se ela é diferente de você, tem coisa que você tem que entender o seguinte: é possível mudar. Tem coisa que não é possível mudar. Eu vou te dizer uma coisa: tem situações que as pessoas não vão mudar. E se você ficar se enroscando com mudanças idiotas, avalie o seguinte: esse hábito desta pessoa é algo que me irrita só, ou é algo que prejudica realmente o fluxo da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Não, é algo que me irrita, mas é mais fácil eu mexer na minha irritação, ser um pouquinho mais tolerante e condicionar isso. Entenda uma coisa: tem coisas que você não vai gostar e tem coisas que seu parceiro não vão gostar. E aí, meu irmão, vai ter que ter uma negociação. Não tem jeito. Vai ter que ter uma negociação. Não dá para ser ferro e fogo.
Olhe, Mad, Deus te abençoe. Mad, Deus te abençoe. Toma cuidado com isso. Então, respeite, tem diferenças que precisam ser respeitadas. Ó, a enquete terminou. 61% reclama da parceria. Meu Deus. Você vê o quanto que a gente poderia ter mais dinheiro, o quanto que a gente poderia ter mais recursos, chegar mais longe, porque a parceria, a Bíblia diz que aumenta a paga, ou seja, aumenta o salário, aumenta o ganho. Um casal que trabalha em parceria, ambos chegariam mais longe. Terceira dica para você que está casado aí. Incentive os sonhos um do outro. Cara, se você não consegue olhar para o sonho do teu companheiro e incentivar, cai fora, bicho. Você tem que ser o maior incentivador. Então, como é que você vai construir um propósito? Pô, como é que você vai construir uma afinidade familiar? Tem mulher que só arrebenta o marido, meu. Tudo que o cara faz está errado. Tudo que o cara faz está errado. Edson Cavalcante, obrigado. Tudo, qualquer ideia, meu, mesmo que a ideia seja maluca, dá um crédito, fala, uau, que legal, que top, que bênção. Meu, dá um tempo. Tem homem que a mulher não pode abrir a boca, que é viagem, nada a ver, fica na sua, cala a sua boca. Nossa, a gente não tem dinheiro para isso. Cara, como é que você vai construir uma família se a gente, no ambiente familiar, não é possível sonhar, viajar na maionese? Viajar na maionese é maravilhoso. Viajar na maionese é legal, cara, é sonhar. Se eu não puder abrir meu coração dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, eu vou abrir meu coração aonde? Deixa a sua casa um ambiente saudável para viajar mesmo, para dizer, ó, eu vou ser astronauta. A gente sabe que não vai chegar lá, mas vamos viajar junto, vamos construir junto, vamos estabelecer junto. Para de ser chato, bicho. Para de ser chato, para de ser enjoado. Para de ser um nojo. Deixa teu marido e tua mulher desenvolver algo aí dentro. Sonhar com uma casa própria. Eu conheço casais, meu, que o marido não pode falar nada. A mulher, meu, você não ganha para isso. Você não tem, a gente não tem dinheiro para isso. Cala a boca, você viaja. Não dá certo, não vai dar. Meu, você é um satanás. É um urubu. É um corvo. Então, em nome de Jesus. Aí você fala assim, ai, pastor, seria uma bênção se o meu marido... Eu estou falando com você, viu? Porque tem um monte de gente que sente em cima do rabo para ficar olhando para o rabo do outro. Comece a ser para o seu companheiro ou para a sua companheira o que você espera dele. Tem uma frase que eu amo, ataque com amor e o seu inimigo não tem defesa. Teu inimigo é o teu marido, teu inimigo é a tua esposa, comece a atacar ele com amor. Para você ver se você não muda. A gente sempre quer mudar o outro. Sempre quer mudar. Agora, se você conversa, se você respeita a diferença, e se você investe no sonho, aí você consegue o quarto. Planejar um futuro junto. Não dá, escuta o que eu estou falando, não dá para planejar um futuro junto, que é o quarto ponto que eu estou trazendo para você aqui. Não dá para planejar um futuro junto sem conversa, respeito de diferença e investir em sonho. Não dá, esquece, não dá. Fabiana, Deus abençoe, obrigado pela semente. Não dá. Tem diálogo? Não. Tem respeito de diferença? Não. Ah, a gente não sonha junto. Então esquece, não tem futuro. Não tem futuro, não tem. Não tem. Esquece. Não tem. Vai sobreviver. Ah, pastor, legal, mas eu não estou disposto a conversar, não estou disposto a respeitar a diferença e não estou disposto a compartilhar meu sonho com esse traste aí, não. Meu sonho eu quero falar com a minha mãe, eu quero contar meu sonho pro meu pai, eu conto meu sonho pros meus amigos, parece a tranqueira velha, não. Então, meu irmão, então desiste, cara. Não tem como. Eu acredito, com todas as minhas forças, que o casamento nasceu para ser uma parceria, um suporte,
um cuidado e uma proteção. Parceria, suporte, cuidado e proteção. Parceria, suporte, cuidado e proteção. De duas pessoas que unem propósito. Se você está namorando, se você está noivo e não combina, cai fora. Cai fora. Escuta. É lindo, pastor. Ela tem silicone. Nossa, ele é inteligente. Cara, cai fora. Não vale a pena. Escuta o que eu estou te falando aqui. Se vocês não se combinam em propósito de vida, não caia nessa. Não caia nessa. Agora, se você combina, não, pastor, a gente ora junto, a gente ama a casa de Deus, a gente tem gostos em comum. Cara, então vai. Vai porque vai ter parceria, vai ter suporte, vai ter cuidado e proteção, porque o propósito alimenta. Estou casado, pastor. Não tem parceria, não tem suporte, não tem cuidado, não tem proteção. O que eu faço? Comece a conversar. Conversa. Puxa assunto. Puxa assunto. Respeita a diferença. Você não tem mais o direito de querer dar uma de namorado ou casado, não. Você já casou, meu irmão. Você já foi tonto. Você já não teve critério. Quer ter critério agora? Respeita a diferença. Ninguém mandou casar. Casou? Já era, bicho. Não fica dando uma de vitimizinha casada, não. Respeita a diferença. Ué, ninguém mandou você escolher, você escolheu. Alguém te obrigou? Por que tá dando uma de besta agora? Respeita a diferença. E compartilha teu sonho. Ah, mas ele não ouve. Vai ter que ter paciência. Vai contar um dia, vai contar outro dia. Porque se você conversar, se você respeitar a diferença e se você compartilhar sonhos, aí sim, quem sabe, vocês conseguem planejar um futuro. É um caminho mais difícil, mas é possível. Eu quero orar por você. Quero orar nessa manhã. Quero orar. Quem aqui, de verdade, acredita que Deus pode restaurar o seu relacionamento? Escreva, eu acredito, pastor. Eu quero saber quem aqui acredita que Deus pode restaurar seu relacionamento. Escreva, eu acredito, pastor. Escreva aí. Eu acredito, pastor. Se você acredita, escreva aí. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu creio, sabe? Eu creio que Deus tem parceria. Eu creio que Deus tem suporte para você, cuidado e proteção. E eu creio que Deus pode colocar alguém do seu lado, sabe? Para ser um parceiro mesmo. Aumentar a paga do trabalho. Alguém que vai te dar suporte. Eu vou cuidar de você. Vou te dar ferramentas. Alguém que vai cuidar de você. E vai te proteger. Eu creio. Mas para isso, além de colocar no altar de Deus, valorize o propósito. Deixa o seu propósito de vida claro. Se você está casado, joga essa resistência no lixo. Esse orgulho besta. Sabe? Se for para separar um dia, mas que separe você falando, olha, eu fiz de tudo. Não vai na onda da tua mãe, na onda do teu pai, na onda dos teus amigos, não. Porque no dia mal, eles não vão estar lá do jeito que você precisa, não. Cuidado com as cabeças que tentam. E um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado, tem que ter o mesmo propósito. Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. E que você tome uma decisão hoje. Quero orar por você. Quero orar por sua vida. Pai bendito, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, Senhor. Assim como um relacionamento sadio levanta um homem e uma mulher, um relacionamento doente, Pai, destrói uma vida, destrói uma pessoa. Eu peço a tua direção, meu Pai. Eu peço a tua graça. Dê sabedoria a este povo, meu Deus. A tua palavra diz que nós padecemos por falta de sabedoria, por falta de discernimento mesmo. E eu te peço, Senhor, dê sabedoria a eles. Tira todos os embaraços, tira todas as travas, quebra todas as maldições. Aqueles que estão namorando, noivados,
noivos, ó Deus, solteiros, que não sejam tolos, Pai, que não fiquem sendo movidos por hormônios ou por libido, mas que sejam inteligentes para viver e entender que um propósito bem definido vai trazer parceria, cuidado, proteção, suporte. Ó Deus, os que estão casados, meu Pai, dê paciência. Ó Senhor, aqueles que estão casados, abre uma clareira no meio da escuridão. Dê a eles sabedoria, meu Pai, que o diálogo volte. Eu peço isso, meu Deus, ajude-os. Ajude-os a respeitar as diferenças. Ajude, Senhor, essas brigas banais, essas brigas idiotas que jamais vão terminar, porque são brigas pequenas diante de tantas guerras importantes que deveriam ser tratadas. Ó Deus, que nesse casamento o partilhar dos sonhos volte, o partilhar da alegria, o partilhar dos projetos. Ó Deus, ensina esse casal a ter paciência e tolerância um com o outro. Ensina, Senhor, para que em nome de Jesus o futuro seja planejado. Eu abençoo cada um deles com a Tua glória, com a Tua graça, Senhor. Dê a eles capacidade de ter inteligência emocional, inteligência espiritual, saber falar na hora certa, saber agir na hora certa, tomar decisões, ó Deus. E aqueles que estão solteiros, ó Pai, namorando e noivos, dê a eles discernimento e coragem, para que não paguem para ver, meu Pai. Se realmente está na cara que não combina, dê a eles força para terminar esse relacionamento. Dê a eles coragem para pôr um ponto final, porque com vida não se brinca, não tem ensaio. A vida real não tem ensaio. A gente está apresentando algo real o tempo todo, que machuca de forma real, que prejudica de forma real, e tem horas que o tempo não nos dará mais oportunidade. Ó Deus, eu clamo pela vida de cada um deles, e para que seja qual for o estágio de suas vidas, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor dê graça, o Senhor dê sabedoria para que eles tomem decisões coerentes e corretas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, me ajude. Se você perceber, a gente sempre tem a mesma quantidade de pessoas aqui no Pensiore. Queridos, eu tenho me esforçado tanto para trazer conteúdos aqui, e eu estou muito motivado, não estou desanimado não, mas o YouTube não me ajuda. Então deixa o seu like, compartilhe o vídeo, comenta com suas amigas, amigos, fala: o pastor está fazendo um programa sobre relacionamento essa semana, vamos dobrar a audiência amanhã. Me ajude, pega o link de hoje, manda para alguém, e eu tenho certeza que a gente vai construir nessa semana, através da palavra de Deus, parceria, suporte, cuidado e proteção, relacionamentos curados. Amém? Beijo no seu coração. Tenha uma segunda-feira de milagres. Hoje tem Pensiore, tem Clamor da Madrugada, né? Coloca aí, produção, a caravana, põe aí. Você vai para Israel comigo em março, hein? Em março você vai para Israel comigo, em março. E se você não tem põe Israel, já põe, lá. Tá, tira um print aí, liga lá na agência, fala: eu quero ir. Liga lá. O WhatsApp é 988441168. Bota pra cá, produção. E chegou meu livro novo. A segunda edição da Difícil Decisão do Recomeço. Se você não tem, entra no meu site, eu mando autografado pra você. diegomenin.com. Tá bom? Beijo, fui, tchau. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus em instantes. Então esqueça que você está na sua casa, esqueça que você está sentado no sofá ou dirigindo. Quer dizer, dirigindo você não esquece muito não, mas esquece tudo paralelo, porque você vai ouvir a voz de Deus. Deus não fala a quem não quer ouvir. Ele não fala a quem não quer ouvir.
por melhor que a mensagem tenha sido elaborada, por mais inspiração que Deus tenha me dado, a voz de Deus não é o que eu falo, a voz de Deus é o que você escuta. E Deus não fala quem não quer ouvir. Deus não fala um ouvido surdo espiritualmente. Então, se você está aí e não está disposto a se conectar com a voz de Deus, você vai ouvir alguns gritos, você vai ouvir algumas palavras, mas sua vida vai sair igual. A pregação é a semente, que precisa de um solo para cumprir o seu propósito. E o solo é o seu coração. A palavra perfeita é aquela que sai a semente e cai no solo. Num solo bom. E é por isso que você tem que se esforçar para entender a voz de Deus. Não pense que o diabo não trabalha num momento como esse. O inimigo trabalha. O que ele puder fazer para distrair você, ele vai fazer. Porque ele sabe o poder de uma palavra. Uma palavra pode levantar uma pessoa, restaurar uma alma, arrancar uma pessoa das garras do diabo e do pecado. Uma palavra dá horizontes. E nada é mais poderoso do que a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora é o momento de que você precisa entender que você não veio assistir uma palestra. Você veio ouvir uma palavra. E esta palavra tem que tocar em você. Essa palavra tem que despertar você. Por isso vibre, celebre, anote, reaja, absorva. Você está ouvindo Deus falar com você. Eu só sou um mensageiro. E o mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. É um texto conhecido, um dos milagres de Jesus mais lindos que, na minha opinião, e mais ricos no aspecto de lições que a gente pode tirar. Já preguei essa mensagem inúmeras vezes, mas todas as vezes que me debruço sobre ela, algo novo salta aos meus olhos. Esse é o poder do Evangelho. Lucas 17, 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. E ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, o que aconteceu com eles? Foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Curve sua cabeça. Pai, fala conosco, dá-nos destino, Senhor. Oh, acenda a nossa alma. Venha, venha, Espírito. Nós te invocamos. Venha sobre nós. Sopra neste tabernáculo. Sopra. Peça ao Senhor para falar com você. Peça. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, eu preciso da tua voz. Eu não quero dar cabeçada, eu não quero bater minha cara na porta, eu não quero fazer bobagem, não, eu quero acertar, eu quero te agradar. Fala conosco, que nós nesse momento declaramos que tu tens liberdade para falar aqui, meu Pai. Em teu nome oramos e cremos, amém. Esse é um texto riquíssimo, e nós precisamos de um pouco de sensibilidade para extrair as verdades desse texto. Um dos milagres mais incríveis de Jesus. Existe um personagem nessa história. Um leproso que teve a sua vida mudada e ele se tornou o ponto central dessa história. O leproso que mudou a sua história, que no final volta a Jesus,
para agradecê-lo, começa a sua trajetória de milagre rodeado de outros 9 leprosos. O começo da jornada bíblica dele é um leproso junto com mais 9 leprosos. A Bíblia não diz o endereço dele, não fala o nome dele. É uma vaga localização entre Samaria e Galileia. E tudo que nós sabemos é que havia uma colônia de leprosos, 10 leprosos. 10 leprosos é um grupo considerável de gente doente. 10 leprosos é um grupo poderoso. Jesus Cristo mudou a história da humanidade com 12 discípulos. E eu estou falando de um grupo de 10 leprosos. 10 homens que andavam juntos e tinham uma única coisa em comum: a lepra. Unidos por uma doença. Procurando viver juntos, unidos por uma doença. E aqui um ponto importante para você pensar. A gente gosta de se cercar de gente parecida com a gente. É muito confortável andar do lado de gente que pensa como a gente. Gente que tem as mesmas dores que a gente. Gente que tem histórias parecidas com a nossa. É fácil fazer amizade com gente assim. É como se eu olhasse para ele e falasse: nossa, eu vejo a minha história em você. Nossa, aconteceu com você exatamente o que aconteceu comigo. E aí logo a gente troca o WhatsApp, marca um café, começa a viajar junto. E aí encontra na viagem outra pessoa que tem uma história parecida com a gente. E já o grupo agora já não é um WhatsApp privado, agora já é um grupo. São 3, são 4, são 5. Eu imagino que esse grupo de 10 leprosos, eles não se encontraram do nada. Talvez começou com um, que encontrou outro. E no caminho, encontrou mais um. E daqui a pouco são 10 leprosos. Por que é bom andar com gente parecida comigo? Porque quanto mais parecidas as pessoas são comigo, mais eu me sinto normal. Parece que eu não me sinto um ET. A minha história ela é confusa, complicada. Mas se eu acho outro confuso e outro complicado, opa, maravilha. Eu fico à vontade com você, fulano. Eu fico à vontade de abrir meu coração para você, porque você entende o que eu passei. Eu fico à vontade de mostrar o meu furúnculo aqui, da lepra, porque eu sei que você tem um furúnculo também. Puxa, está fazendo pus aqui no meu braço, mas se fosse uma outra pessoa, eu ia ficar constrangido. Mas você me entende, né? Você também tem pus na pele. Você também tem o fedor da carne apodrecendo. Nós estamos falando de uma época bíblica que não tem hospital para lepra. Não tem remédio para lepra. Muito pelo contrário, a própria Bíblia chama de impuro o leproso. Uma época que o leproso tinha que andar gritando: leproso, leproso chegando. Tanto que quando você lê aqui em Lucas, eles não chegam perto de Jesus, eles gritam para Jesus. Porque eles não podiam se aproximar de uma pessoa que não era leprosa. Eles eram impuros. Eles têm que falar à distância, uma doença altamente contagiosa. Eles falam de longe. Só que eles estão vivendo numa colônia, num grupo. Porque viver numa colônia de leprosos, com certeza, vai aliviar o sofrimento deles. Porque entre iguais, a gente se sente normal. Mesmo a sociedade chamando eles de impuros, sujos, uma comunidade de leprosos, é o que eu chamo de comunhão na crise. Eu tenho comunhão com gente que tem a mesma crise que eu. Eu tenho amizade, parceria com gente que passou pelo que eu passei. Gente que está sofrendo o mesmo castigo que eu, mesma rejeição que eu.
mesma doença que eu. Porque afinal de contas, entre 10 leprosos, quem é que vai rir de quem? Quem é que vai rejeitar? Quem é que vai se afastar? Quem é que vai discriminar? Não é parecido com o que acontece com a gente hoje? Hã? Não é assim que a gente anda? Quando a gente tem uma disfunção na vida, quando a gente tem um trauma, uma crise familiar, a gente não tenta se aproximar de gente que está parecendo com a gente. Normalmente a pessoa que está quebrada no amor, ela faz amizade com gente quebrada no amor. De repente a gente passou por um divórcio. E aí encontra alguém e fala, pô, o que aconteceu? Ah, eu sou divorciado. Puxa, eu também. Aí eu começo a contar como foi difícil o meu processo de separação. E vou ouvir dela. Aí a gente fala assim, a gente se entende. A gente se entende. Quando a gente tem uma disfunção. Só que nesse diálogo de Jesus, que não tem quase nenhum detalhe, a única coisa que Jesus menciona é, vão se apresentar ao sacerdote. Aonde que o sacerdote está? O sacerdote está em Jerusalém. Jerusalém é como a 25 de março. É gente caindo pela janela. E eles sabiam que ir a Jerusalém era enfrentar um povo que vai olhar para eles com nojo. Um povo que não quer vê-los por perto. E Jesus está dizendo, vocês querem cura? Vão se apresentar ao sacerdote. Vão voltar para o grande centro. Vão voltar para os lugares onde há movimento. Vão lá. Eu quero vocês indo em direção a Jerusalém. Lugar que vocês têm medo, têm vergonha. É como se Jesus falasse, vocês vão sair desse esgoto que vocês estão vivendo, à margem. Vocês querem cura? Vocês vão para Jerusalém e vão se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque só o sacerdote podia declarar que alguém estava limpo da lepra. Quando o sacerdote declarava que alguém estava limpo da lepra, esse leproso poderia voltar a ter vida social. Jesus está dizendo, vão se apresentar ao sacerdote. Você que se cercou de pessoas falidas, para se sentir menos falido. Você que se cercou de pessoas depressivas, para sentir que a sua depressão não é tão grave. Você que se cercou de gente desanimada, gente que é fria. Tu era quente, tu era tomado do Espírito Santo. Agora se cercou de gente que ri, que manda meme de língua estranha, que faz chacota com o poder de Deus. Por quê? Porque agora, como eu estou frio, andar do lado de gente fria, eu não sinto saudade do tempo que eu era quente. Ou talvez me cerquei de pessoas promíscuas, que falam palavrão, que gostam de trair esposa ou trair namorada, porque já que eu sou assim, entre eles, eu me sinto bem, eu me sinto normal. Sem falar dos desviados, que quando saem da igreja, não tem força para voltar, e agora começam a se encontrar com outros desviados, e sentam para dizer o quanto que não é bom ir para a igreja. É difícil escapar de um grupo de iguais. É muito difícil descolar de gente que eu trouxe para a minha vida, só para eu ficar na zona de conforto do fracasso e da tragédia. Mas Jesus está disposto a quebrar esse grupo. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Jesus vai arrebentar a sua colônia de crise. Jesus hoje vai com os 2 pés no peito desse grupo que você aprendeu a entrar e viver, onde você tem passado todo esse tempo num conforto, a preço de viver doente, porém calmo. Jesus não te fez para se acalmar na doença, Jesus te fez para ter vida e vida em abundância. E Jesus não vai dizer, você vai ficar andando entre Samaria e Galileia. Não, 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 você vai se apresentar ao sacerdote em Jerusalém, você vai voltar a visitar os grandes centros, você vai voltar a ter uma vida normal, porque esse grupo, a lepra dizia, você não pode estar no lugar coletivo, não pode. Mas a ordem de Jesus é, vão se apresentar ao sacerdote. O que eu acho incrível, gente, é que esses leprosos nunca tiveram contato pessoal com Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. Olha o versículo 13, Lucas 17:13.
Eles nunca tinham entrado numa igreja, eles nunca tinham entrado numa sinagoga, mas eles chamam Jesus de... Eles gritaram, o que eles gritam? Vamos gritar no 3, 1, 2, 3. Jesus! Eles nunca tinham encontrado Jesus, eles nunca tinham falado com Jesus, mas eles sabiam quem Jesus era. Só de você saber quem Jesus é, metade da porta do milagre já está aberta. Ainda que você esteja aqui dentro falando, pastor, eu nunca orei, eu nunca clamei. Você sabe quem Jesus é, você sabe que Ele é grande, você sabe que Ele é poderoso. Pois bem, se você clamar por socorro hoje, a presença de Deus pode tomar o seu coração, a presença de Deus pode invadir a sua alma. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo. Ah, pastor, mas eu quase nunca li a Bíblia. Esses leprosos também não eram teólogos, esses leprosos nunca colocaram o pé numa igreja. Mas quando você reconhece a presença de Jesus e clama por Ele, ah, meu irmão, Ele não resiste à voz daquele que o chama, mesmo atrapalhado, mesmo doente. Se você veio aqui com a sua vida bagunçada, e se você deseja ter um encontro com Ele, é isso que você vai ter. Põe o versículo 14. Essa é a resposta. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus não os abençoou. Jesus não disse, em meu nome sejam curados, em meu nome os caroços sumam, em meu nome a lepra vai embora, em meu nome. Não, Jesus não falou, furúnculos vão embora. Não, Jesus deu uma ordem para eles. Vocês querem ser curados? Vão se apresentar ao sacerdote. Veja, Deus estava mandando eles irem em direção a uma multidão. Você está disposto a ouvir uma voz que coloca medo em você? Ou você acha que tudo que Deus vai falar para você vai dar segurança para você fazer? Você está disposto a ouvir uma voz que contraria exatamente aquilo que você enfiou na cabeça que você nunca faria? Porque ensinaram um leproso, desde quando ele ficou doente, que ele não poderia entrar no ambiente coletivo. Ele tem uma doença contagiosa, ele tem uma doença altamente contagiosa. E agora Jesus diz para eles, vão se apresentar ao sacerdote, sem que ele curasse um tumor sequer. Sua fé sobrevive à voz de Deus incondicionalmente, ou você tem restrições? Ou você obedece a Deus dependendo do que Ele fala? Porque se tiver que mudar a minha rotina, se tiver que mudar meu hábito, se tiver que desconstruir a minha vida organizada, eu rejeito. É o que muitos fazem. Servimos a Deus de acordo com a nossa perspectiva. Mas tem curas que não virão com a sua conversa. Tem curas que virão com a sua obediência. Frequentemente Deus nos desafiará a sair do escuro. Está disposto? Está disposto a sair do escuro? Está disposto a mudar de assuntos? E sair do escuro com o corpo tomado de feridas? Porque no escuro eu escondo a podridão da minha carne, mas à luz do dia todos verão o quão machucado está a minha pele. Todos verão o quão agredido está o meu rosto. Todos verão o quantos tumores e furúnculos tem na minha pele. Jesus está dizendo, vão se apresentar ao sacerdote, sem derramar 1% de cura. Jesus está dizendo, vão descobrir do que eu sou capaz de fazer. E a Bíblia diz, põe o versículo 14, que aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles não foram curados na presença de Jesus. Eles não foram curados falando com Jesus. Eles foram curados enquanto eles iam no caminho para Jerusalém. Você tem que reconhecer que a fé, ela é extremamente necessária para você virar e seguir em frente. Sem fé você fica conversando e batendo boca, mas com fé você ouve, dá as costas e segue em frente. Alguns não conseguem seguir em frente porque não têm fé. Então, ao invés de seguir em frente, ficam conversando, ficam pedindo explicações, ficam tentando convencer a Deus que sabe mais do que Deus, quando na verdade você deveria obedecer. Será que nós temos fé hoje para virar as costas do caminho que estávamos vindo e ir para uma outra direção e dizer, é isso que Deus quer que eu faça? Será que nós temos coragem para ser curados? Ou você acha que toda a cura virá instantânea? Ou você acha que toda a libertação, toda a prosperidade virá como um anjo trazendo um pote de ouro na sua mão? Não, algumas curas virão na obediência. Algumas transformações virão
tendo fé para virar o rosto e dizer: eu vou mudar a minha direção, eu vou mudar. E os primeiros passos são os piores, porque os primeiros passos ainda há um doente andando, os primeiros passos ainda há um leproso, os primeiros passos, os furúnculos estão lá, o pus está vazando, a lepra está fedendo. Eu não sei quem você é, mas a impressão que dá é que nos primeiros passos Deus não me ouviu, porque eu estou acostumado a, quando Deus me ouve, Ele logo me cura. Quando Deus me ouve, eu logo me sinto bem. Mas os primeiros passos desses leprosos, eles continuaram iguais. Não houve nenhuma melhora. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eu não sei em que momento da caminhada, eu não sei se foi no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, eu não sei se foi depois de 1 hora, eu não sei se foi depois de um dia, mas eu sei que os primeiros passos, nada aconteceu. Você é capaz de crer em Deus, mesmo que os seus primeiros passos de obediência, nada aconteça, nada melhore, nada. Você vem à igreja, ouve uma palavra que te inflama a alma, e você diz: Deus está comigo, é isso, yes, eu vou. E aí você dá os primeiros passos, e você olha para o corpo e diz: lepra, eu lepra. Por quê? Por que eu me encontrei com Ele? Por que eu ouvi as suas palavras, e a lepra ainda está aqui? Por que eu chorei no culto? Por que eu me derramei na palavra? Por que eu orei com fogo do Espírito Santo? E eu ainda não vejo acontecer. Porque nós fomos chamados para caminhar pela fé, irmãos. Oh, meu irmão, você foi chamado para caminhar pela fé, não é por vista. Você não precisa que a lepra saia para caminhar, você não precisa que o tumor suma para caminhar, você não precisa que o câncer desapareça para caminhar, você não precisa que os teus inimigos baixem as espadas para caminhar, você não precisa que sejam bondosos para caminhar. Você só tem que confiar nele, você só tem que dar as costas e caminhar pela fé. Você não foi chamado para viver uma vida de melhora, você foi chamado para confiar em sua palavra. Ainda que as coisas aparentemente não melhorem, ainda que tudo indique que o nosso Deus não te ouviu, ainda que indique que a sua fé não passou desse teto, ainda que indique que a sua capacidade de seguir em frente é quase impossível, mas ainda assim eu viro. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, se acorda na segunda-feira, nada, na terça, nada. Muito pelo contrário, você pega o telefone e liga para saber, pior. E você tem que continuar com um brilho nos olhos, dizendo: mas Ele falou que em algum lugar vai acontecer alguma coisa. Eu quero declarar que a tua esperança vai ser renovada nesse dia. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai tomar você pelas mãos. Eu quero declarar que os teus olhos vão se abrir. Eu quero declarar que você não é qualquer um. Eu quero declarar que Deus vai te abraçar hoje, e você vai ter uma capacidade de começar a virar a costa e começar a andar, a ir caminhando e mostrar ao sacerdote. Mostrar seu sacerdote. Vou mostrar ao sacerdote. Você tem que ir de qualquer jeito. Você tem que parar de dar desculpas. O que trouxe a cura foi a obediência. Para de fugir. Para de se esconder. Para de caçar assunto. Isso é algo que eu quero falar aqui. Tem muita gente dizendo: Deus, faça para eu ir. Faça para eu ir, Senhor. Senhor, me dá uma resposta para eu ir. Senhor, me dá uma garantia. Senhor, eu quero segurança nessa fase da minha vida. Estou cansado de sofrer. Então me dá uma segurança. Se o Senhor não me der uma segurança, eu não vou. Se o Senhor não me der um sinal, eu não vou. Se o Senhor não mostrar que está comigo, eu não faço. Se o Senhor não me der um sinal, eu não quero. E nós batemos o pé e dizemos: eu não vou. E é isso que eu quero falar com você. Mas a Bíblia diz que só aconteceu depois que eles foram. Só aconteceu depois que eles foram. Eles tiveram que andar sem que nada acontecesse, para que algo acontecesse. Eles tiveram que ouvir uma voz dizendo: vai. E essa voz não estava trazendo cura nesse momento, mas eu estou indo. E Deus manda te dizer: levanta a mão para cá. Eu farei
enquanto você avança. Deus manda eu te dizer, você veio atrás de uma resposta, e a resposta é essa: eu farei enquanto você avança. Não me pergunte em que etapa do caminho vai acontecer, não me pergunte em que quilômetro vai acontecer. Vai dormir com uma palavra hoje: eu farei enquanto você avança. Eu farei enquanto você avança. Vou olhar para você e dizer: para um pouquinho. Você vai dizer: eu não posso parar, porque Deus vai fazer enquanto eu avanço. Dorme um pouquinho. Eu não vou dormir, porque Deus vai fazer enquanto eu avanço. Vamos tomar um café. Eu não tenho tempo para tomar café, porque eu não estou mais preocupado em montar uma colônia de crise. Eu estou preocupado em me apresentar ao sacerdote. Porque por mais legal que você seja leproso, eu não quero mais ser um leproso. Eu quero voltar a ter vida, e vida em abundância. Deus vai desfazer suas amizades, Deus vai desfazer suas colônias de crise. Agradeça aqueles que te ajudaram, aqueles que te aconselharam. Mas hoje o Salvador da vida está entrando no teu caminho. Ele vai fazer um reboliço na tua vida, Ele vai bagunçar tudo. Então não é: Senhor, sara-me para que eu vá. Eu vou para que Ele me sare. Senhor, restaura-me para que eu te sirva. Senhor, eu vou te servir. Enquanto eu estiver te servindo, papai, eu sei que o Senhor vai me restaurar. Algum dia vai acontecer. Eu vou servir quebrado, eu vou servir chateado, eu vou servir, mas eu vou servir. Oh Senhor. O tolo diz: encha-me para que eu te adore. O quê? Adore-me para que eu te encha. Adore-me vazio. Adore-me com a alma seca. Adore-me preocupado. Enquanto você começa a me adorar, o céu se abre, o poder desce. Quantos aqui já adoraram para Deus encher? Quantos aqui? Quantos já? Quantos já chegaram aqui com a alma aflita, com o coração pesado, com a cabeça martelando, 1000 pensamentos? E aí o diabo diz: é muita coisa para você, é muita coisa para você, você não vai aguentar, você não vai dar conta, você vai quebrar, você vai enlouquecer. Aí você diz: cala a boca, Satanás, que o que eu vou falar agora é sério. Santo, 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 santo. Aí o céu olha ele lá, enche ele agora, enche ele de poder. Quantos querem ser cheios da presença de Deus? Nós temos que quebrar essas colônias. Deus manda eu dizer: vá, enquanto você avança eu farei. Nasceram com menos honra, nasceram com menos respeito, nasceram com menos recursos, com menos oportunidade. Quantos de nós não foram assim? Não fomos os melhores da família, não fomos os netos preferidos ou os filhos preferidos. Talvez nossa família não foi a melhor da rua, não fomos talvez o mais popular da escola. E alguns passaram por coisas que a maioria não passou. Mas mesmo você achando que é desfavorecido, a ordem de Deus não mudou. Mesmo você olhando para a sua vida e dizer: como que eu posso avançar assim? Deus não vai negociar com você. Deus não vai baixar 1 milímetro da exigência. Porque se não fosse possível, Ele não teria te pedido para fazer. Se não fosse possível, Ele não te mandaria fazer. Deus conhece seus limites. Deus sabe quem você é. Deus sabe até onde Ele pode te esticar. Deus sabe até onde. Você acha que não aguenta, mas Ele te conhece. Ele fez você. Cada chip, cada cromossomo, cada célula. Suas emoções dizem: é demais para mim. Deus diz: ainda tem uma jornada. Qualquer um de nós é capaz de ir em Jerusalém e dizer: eu vim me apresentar ao sacerdote, com a roupa limpa, cabelo penteado, unha feita, cara de crente. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote leproso. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote fedendo.
Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote vazando pus. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote em pecado, com passado conturbado. Eu quero ver e dizer: por que você veio? Porque eu estou obedecendo àquele que creio. Eu só estou aqui porque tem uma voz me guiando. Eu só estou aqui porque tem uma voz me conduzindo. Porque por mim mesmo eu não teria força. Eu estou em pé porque tem uma voz dizendo: vai, 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 que vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei de uma coisa: tem uma voz me guiando, tem uma voz me guiando, tem uma voz me guiando. Eu não sei explicar. Você acha que é um ser natural, você é um ser espiritual. Deus fala ao seu espírito, Deus fala com você. Você só não morreu porque Deus fala com você. Você só não enlouqueceu porque Deus fala com você. Você quer ter controle, mas você não é para ter o controle. Você é para ouvir a voz que controla. Há uma voz que controla, há uma voz que controla, há uma voz que controla, há uma voz que guia, há uma voz que fala. Vão se apresentar ao sacerdote, vão se apresentar. O diabo é mentiroso. O diabo está dizendo: você não pode andar, você não pode andar, você não pode andar. Você está velho, acabou, já era, perdeu o tempo. Jesus está dizendo: vá se apresentar ao sacerdote, vá se apresentar. É uma guerra espiritual, é uma guerra interna. O diabo diz: você não pode, você está doente, você não pode, você está cansado, você não pode, você foi traído, você não pode, você perdeu o tempo. E Deus está dizendo: vai se apresentar ao sacerdote. Quem você vai escolher ouvir hoje? Quem você vai ouvir hoje? Se eu fosse ouvir pessoas, eu não estaria aqui. Se eu fosse ouvir a opinião dos outros, eu não estaria aqui. Cada vez que você diz: eu vou andar, os diabos tremem, os demônios tremem. O diabo recua diante de um homem que, ainda tomado de furúnculos, decide andar. O diabo treme diante de uma mulher que, diante de um passado tenebroso, decide andar. Por que você não está andando? Por que você está esperando? Por que você colocou sua vida num ponto morto? Por quê? Por que você trouxe gente para a sua vida que está deformando você? Gente que está fazendo você se acostumar com uma versão sua que nem você gosta. Gente que está tornando você uma pessoa que você não gosta de ser. Você sabe que você não é assim. Você não é leproso. Você está leproso, mas você não é. Porque a única palavra que é definitiva é a palavra de Deus. A doença não é definitiva, a crise não é definitiva. Então eu posso estar em crise, mas eu não sou a crise. Sabe o que eu sou? Lavado e remido no sangue de Jesus. Sabe o que eu sou? Perdoado, amado, filho. Eu posso estar traído, eu posso estar doente, mas eu não sou traído, eu não sou doente, eu não sou depressivo. Eu posso estar depressivo, eu posso estar ansioso, mas eu sou filho de Deus. É isso que eu sou. Nós temos que quebrar esse inferno que desanima você, porque você tem que trazer pessoas que façam você se parecer com Deus, com o fogo do Espírito Santo, com unção, com o poder, com a glória. Por quê? Porque o diabo treme diante de alguém que anda. Fechou uma porta, ele bate em outra. Fechou outra porta, ele bate em outra. Ele é teimosamente cheio do Espírito Santo. Ele não para. Por quê? Por que Deus curou aqueles leprosos? Porque eles estavam debaixo do poder da obediência. Quem mandou eles andarem foi Jesus. E quando você está debaixo do poder da obediência, a tua vida flui. Agora, quando você está debaixo do orgulho, debaixo do ego, debaixo do achômetro, debaixo do que eu acho, você não vence na vida. É de derrota em derrota. Mas quando você tem uma palavra e você anda apesar dos furúnculos, você anda, vai, a porta vai ter que abrir.
O diabo sabe que nada é mais poderoso do que a minha obediência. Eu não preciso me sentir melhor para andar. Eu ando porque é isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso me sentir diferente. Eu não preciso sentir arrepio. Eu não preciso. Eu tenho ameaças constantes. Eu tenho guerras constantes. Mas não é que Jesus está me curando agora. Não, Ele quer saber o quanto eu sou capaz de obedecê-lo ainda doente. Nós não sabemos, e eu não sei em que lugar da jornada você vai ser transformado. Nós demoramos muito tempo para viver o que estamos vivendo aqui. Muito tempo. Foram quase 18 anos de plantio. E eu nunca imaginei que seria nesse momento. Eu só sei de uma coisa: eu nunca parei de andar. Porque eu sabia que em algum momento da jornada ia acontecer. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Eu não sei na sua vida em que momento Deus vai virar a chave. Eu só sei que você tem uma palavra. Você não tem o direito de parar de andar. Se você tem uma palavra, você tem que ir com a perna bamba, você tem que ir com a boca seca, você tem que ir com dor de cabeça, você tem que ir, pastor, me abandonaram, vai. Pastor, me largaram, vai. Não fica aceitando gente que se parece com o lugar de onde Deus quer te tirar. Vai se aproximar de gente que se parece com o teu futuro e não com o seu passado. Gente que se parece com o lugar que Deus te prometeu, e não com gente que se parece com o lugar de onde Deus te tirou. Eu não quero andar com um monte de gente atrapalhada. Atrapalhado já basta eu. Eu quero andar com gente curada, gente sarada, gente que me desafia a melhorar, gente que me desafia a crer, gente que me desafia a ser mais crente, gente que me desafia a confiar no Senhor, gente que me desafia a orar com fogo, gente que me desafia a dizer que Deus pode todas as coisas. Eu vou pregar para o leproso, eu vou evangelizar o leproso, mas leproso não vou encher minha casa de leproso não. Minha casa vai ser cheia de gente que quer fritar na presença de Deus. A Bíblia diz, aqui caminho para o fim, que em algum lugar da jornada as coisas começaram a mudar. Enquanto eles caminharam, o passado que lhes machucava foi sucumbido por um futuro que resplandeceu. Porque mesmo infectados, eles continuaram caminhando. Há um poder em caminhar. E eu quero declarar: Deus fará por você. E algumas coisas que Deus vai fazer por você, você vai perceber depois de um tempo que Ele já tem feito. Eu não sei se você já teve essa experiência de superar uma coisa sem perceber. Superar um medo que você tinha muito. Aí quando você fala, puxa vida, lembrei, hein? Nossa, gente, eu tinha um medo terrível de um escuro. Eu nem lembro mais a última vez que eu dormi com a luz acesa. Gente, peraí. Eu tinha um medo de dirigir enorme, agora eu já estou dirigindo. Eu não sei em que momento, e nem se eles perceberam o momento exato. E eu nem sei se a hora que eles perceberam que estavam limpos da lepra foi exatamente o momento que Deus os curou. Pode ser que Deus tinha curado eles passos atrás, mas eles estão tão acostumados a andar leproso. Depois, peraí, gente, olha aqui, olha você. Pois você vai viver dias assim, dias que vão parecer comuns. Levanta a mão para cá. Você vai dizer, gente, peraí, para tudo. Deus me curou. Mas quando foi? Eu não sei explicar. Foi ao longo do caminho, aconteceu, eu não sei te dizer o dia, a hora. Eu só sei que uma coisa: eu estava doente, agora eu não estou mais. Deus tem dias de reviravolta para você. Deus tem dias de libertação para você. Deus tem dias de avivamento para você. Deus não tem problema com aquilo que é problema para você. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você já vivenciou isso, vai viver de novo. Vai viver, porque enquanto você avança, vai acontecer. Agora acontece algo maravilhoso, porque eles estão curados. E aí começa uma crise, porque os 10 leprosos estão curados da lepra. E aqui começa um momento desafiador, porque começa um racha, uma crise. Porque Jesus disse, vão se apresentar ao sacerdote. Só que agora um dos leprosos percebeu que não deveria ser justo me apresentar primeiro ao sacerdote, sem primeiro falar com aquele que curou a minha vida. E começa uma discussão,
Porque 9 querem obedecer à ordem inicial de Jesus, dizendo, vamos nos apresentar ao sacerdote. Mas um dos leprosos diz, não, eu não tenho como lá falar com o sacerdote. Primeiro eu tenho que falar e voltar com aquele que me curou. O curador é mais importante que o sacerdote. E alguns podem dizer, é arriscado, porque ele deu uma ordem. Vamos se apresentar ao sacerdote. Você quer desobedecer às ordens do curador? E aí fica o conflito. Eu vou me virar para glorificar aquele que me curou, ou eu vou continuar com os 9 em direção a Jerusalém para me apresentar ao sacerdote? Mas veja o que impressiona aqui. Eu não sei qual dos 10 leprosos voltaram. A Bíblia diz que ele era um samaritano, mas não tenho mais informações. Agora fica comigo, estou encerrando. Mas o mais importante aqui não é entender qual dos 10 leprosos voltou para agradecer Jesus. O desafio é entender de que sacerdote Jesus estava falando. Quando Jesus disse, vão se apresentar ao sacerdote, de que sacerdote Jesus estava falando? De quem? Oh meu Deus. Então agora tem 9 leprosos indo para Jerusalém para se apresentar ao sacerdote. Um sacerdote que era comum, um sacerdote que estava na igreja, que tinha roupa de sacerdote, chapéu de sacerdote, voz de sacerdote. Mas um falou, não, eu vou retornar, porque desde o dia que eu encontrei aquele homem, uma revelação me foi dada. O verdadeiro sacerdote estava lá atrás de mim. Ele é o verdadeiro sacerdote. A grande decisão que eles tinham que tomar é, eu vou com o sacerdote da religião, ou eu vou com o sacerdote da revelação? Eu vou com o sacerdote que todo mundo chama de sacerdote, ou eu vou com o sacerdote que está inflamando a minha alma? Eu faço o que todo mundo faz, ou eu sou guiado pelo Espírito e caminho pelo Espírito? O único leproso voltou para encontrar Jesus, porque ele via algo maior. E sabe por que ele está certo? Porque quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Por que só veio você? Isso deixa claro que Jesus sempre estava falando dele. É como se Jesus falasse, vocês vão ter uma revelação no caminho, e essa revelação é a minha graça. E eu vou mostrar para vocês que eu sou maior do que a religião. Eu sou maior do que a maioria das pessoas pensa. Capítulo 17, versículo 15 e 16. A Bíblia diz que esse único leproso, ex-leproso, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus. Glória. Ele deve ter voltado cantando, estou curado. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Jesus é aquele que me transformou. Jesus é lindo. E existe algo poderoso sobre o grito. Eu amo gritar na presença de Deus, porque eu já gritei muito para dor, já gritei muito para o medo. E eu gosto de gritar, eu sou pentecostal mesmo. Eu não gosto de fazer o politicamente correto, não. Eu gosto de gritar, eu gosto de extravasar, porque o grito é poderoso. O grito é sobre vitória, o grito é sobre libertação, o grito é sobre vida, o grito é sobre eu descobri a vida em Cristo Jesus. Ele volta gritando, e aí Jesus pergunta no versículo 17, cadê os outros? Não foram purificados todos? Onde estão os outros 9? Mas só voltou um, porque os outros seguiram a tradição, e esse aqui viveu a revelação. A revelação foi tão forte que Jesus diz, vá em paz, a sua fé te salvou. Que fé é essa que salvou? Ele já estava curado da lepra, mas quando ele reconhece Jesus como o verdadeiro sacerdote, não foi só o corpo dele que foi curado, a alma dele também foi curada. Porque o sacerdote de Jerusalém, ele pode dizer que o teu corpo está sem lepra, mas ele não pode curar o teu espírito. Mas o sacerdote do caminho, ele não cura só o seu corpo, ele cura a sua alma, ele cura o seu espírito. E Jesus está dizendo, vá, porque você está salvo, você me encontrou no seu caminho. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Se você precisa de um avivamento na sua vida, uma cura, uma transformação, saia dessa colônia de crise. Se afaste das pessoas que seguram você numa versão que você não quer viver mais.
você tem que ter coragem de voltar a mostrar à luz do dia quem você é de verdade. Agradeça pelos cafés, mas diga: agora eu não quero mais. Eu ouvi uma voz que me pôs para andar de novo. Eu vou andar. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Eu só sei que todos que estão nesse culto estão recebendo uma promessa de Deus. Todos que estão aqui, você está recebendo uma promessa agora. Deus manda eu dizer a você, e guarde isso no seu coração: enquanto você for, enquanto você estiver indo, eu farei por você. Isso é uma promessa que Deus está dizendo para você. Receba isso no seu coração. Eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver indo, eu farei por você. Eu não vou te dizer quando, mas eu farei para você. Vai ter um dia que você vai acordar e dizer: nossa, tudo mudou mesmo. Vai ter um dia que você vai despertar e vai dizer: meu Deus, parece um sonho. Me belisca, me belisca, me belisca. Alguém pode me beliscar aqui? Por quê? Porque aquilo que eu estou sonhando há anos aconteceu, e aconteceu com força. Aleluia. Deus manda dizer: confia em mim. Eu não te chamei para andar por vista, eu te chamei para andar pela fé. Ativa teu espírito. Fecha os teus olhos agora. Eu quero orar para que você se movimente no Espírito. Eu quero orar para que você pare de ter conversas chatas. Eu quero orar para que você pare de ser uma pessoa enjoada, uma pessoa metódica, uma pessoa que está tendo controle. Porque a resposta de Deus para você hoje é: vá, ande, sem nenhuma melhora, ande. Não venha me dar desculpas que a lepra te impede de andar. Porque se a lepra te impede de andar, você está me dizendo que a lepra é maior que o teu Deus. Você escolhe quem é maior. Porque mesmo com um corpo leproso, a minha palavra te sustenta. E eu vou mostrar ao mundo que eu sou maior do que a tua dor. Eu sou maior que a tua dor. Eu sou maior que a tua dor. Eu sou maior do que a tua dor. Eu sou maior do que o teu medo. Eu sou maior que a tua angústia. Eu sou maior que a tua crise. Eu sou maior que a tua perseguição. Eu sou maior que a tua angústia. Eu sou maior que essa traição. Eu sou maior que esse furúnculo. Eu sou maior que esse câncer. Eu sou maior que essa angústia. Eu sou maior, eu sou maior. Eu sou maior. E para provar que eu sou maior, anda do jeito que está, anda. Me glorifica do jeito que está. Se enche do jeito que está. Me adora do jeito que está. Vai. Vai, mas pastor, eu preciso melhorar. Não, você não precisa melhorar, você precisa crer. Você não precisa melhorar, você precisa. Mas pastor, está doendo, vai doendo mesmo, vai doendo. Mas pastor, está sangrando, vai sangrando. Mas pastor, a lágrima está rolando, vai com a lágrima rolando mesmo. Mas pastor, meu coração vai explodir. Vai, porque eu seguro o teu coração. Tu não vai morrer não, filho. Vai, porque você tem uma palavra. E o diabo não aguenta olhar para alguém que anda debaixo de uma palavra. Vai, vai, que eu te sustento. Tira essa cara de paisagem. Sai dessa vida, dessas férias, e vai viver o que eu te chamei para fazer. Vai andar que eu vou queimar para abrir na tua vida. Vai andar que o fogo não vai queimar. Vai andar que a água não vai te afogar. Vai andar que eu vou colocar um novo canto em tua boca. Vai andar que eu vou derramar um óleo fresco sobre a tua cabeça. Vamos nos colocar em pé. Eu estou andando. Eu estou vendo gente voltar a sorrir aqui hoje. Eu estou vendo gente abrir a gaveta e tirar o uniforme de volta. Aleluia. Eu estou vendo pessoas dizendo: é isso mesmo, Deus está falando comigo, é isso aí. Eu já estou vendo gente aqui pensando no que vai fazer amanhã. A partir de amanhã vai ter uma reviravolta na minha vida. A partir de amanhã eu vou me despedir de algumas coisas. Deus está me mostrando gente aqui que a alma está pegando fogo, dizendo: é isso que eu tinha que ouvir hoje. Pronto, Deus falou comigo, não precisa melhorar nada, eu tenho uma palavra. Enquanto eu for, Ele vai fazer. Comece a glorificar o nome de Jesus. Cada glória é um passo, cada glória é um passo. Vai lá, você que está abatido, você que está cansado, você que está depressivo, você que está melancólico, você que está chateado, você que está endividado. Cada glória é um passo, cada glória é um passo. Glória, glória, glória. Oh, pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja daqui a 10 minutos.
minutos, pode ser que seja no próximo segundo. Glória, glória, glória. O sacerdote, vou me apresentar. Eu oro pela sua vida agora. Eu oro por uma libertação interna. Eu oro para que Deus te avive agora. Eu oro para que o poder do Espírito te tome. Eu oro para que a graça de Deus te envolva. Eu oro para que todas as tuas desculpas caem por terra. Eu oro para que o poder de Deus te encha, te encha. Fecha os olhos, fecha os olhos. Abre o coração para Deus agora. Abre o coração para Deus. Abre o coração para Deus. Ele é maior que tudo que está acontecendo. Ele é maior que o teu medo. Você tem que caminhar. Você tem que dar os primeiros passos do jeito que você chegou, do jeito que você chegou, do jeito que você está. Ele está te chamando hoje. Há uma luz no caminho, há uma seta que vai te direcionar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca, aleluia, aleluia. Deus vai colocar teu coração para pegar fogo, aleluia, aleluia. Deus manda eu dizer a você: eu tenho surpresas contigo, filho. Eu tenho surpresas contigo, filha. Vai andando, vai andando, vai. Não tenha dó de si mesmo, não. Não tenha dó de si mesmo, não. Eu estou tendo controle, eu conheço você. Eu sei seu limite, eu sei o quanto você aguenta. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Vai me honrando, vai me obedecendo. Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. Eu farei. Eu te coloquei naquele hospital porque eu tenho um plano na tua vida. Eu fechei portas porque eu te amo, filho. Você não vê como isso vai acabar, mas eu vejo. Confia em mim, vai valer a pena. Você vai ver, vai valer a pena. Confia em mim. Um dia você vai entender o porquê fiz o que fiz. Podia ter te curado no começo, mas escolhi te curar no caminho. Podia ter te curado naquela vigília, mas escolhi te curar no caminho. Porque não vou curar só o tumor, vou curar tua alma, vou curar teu espírito, vou te dar uma vida plena, vou te encher do meu espírito. Tu será uma tocha, tu será uma tocha ambulante. Onde tu entrar, o fogo do meu espírito vai queimar. Onde tu falar, o poder de Deus vai se manifestar. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Quantos estão recebendo? Quantos estão recebendo? Ah, eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.